Boa noite, pessoal do Camarão. Vamos aguardar o sistema fazer o convite. Hoje nós vamos falar por que preciso me preocupar com as doenças do camarão. Então vamos só aguardando. Boa noite a todos que estão entrando, tá? Só aguardar um minutinho. Boa noite, sejam bem-vindos. Só aguardar um minutinho. Só um minutinho, eu já estou começando, tá? Pronto. Acho que um minuto deu tempo a todos entrarem. Então, boa noite ao pessoal do Camarão, para quem não me conhece. Eu sou o professor Pedro e coordeno esse trabalho do PSF Camarão Digital. Eu acredito que todos já devem ter alguma informação. Hoje nós vamos comentar e trabalhar em conjunto com vocês sobre o tema por que preciso me preocupar com as doenças do camarão. Tá? Nós vamos estar interagindo, vocês podem e gostaria também, né? Não só podem como devem, e fazendo as perguntas sobre o tema que nós vamos tratar hoje. Tá? Por que preciso me preocupar com as doenças do camarão. Tá? E eu acho que grande parte do pessoal tem muitos engenheiros de pesca, né? E às vezes a gente navega, né, para o grande público aí, a gente navega e a gente tem um ponto de saída e um ponto de chegada. E assim é uma fazenda de camarão. Né? Nós temos um ponto de saída no nosso projeto e um ponto de chegada que seria a nossa rentabilidade. Tá? Nós já começamos, o pessoal vai entrando aí e vai pegando, tá, o andamento. Então, nesse andamento desse nosso projeto, em que temos um ponto de saída e um ponto de chegada, que é a maturação do projeto, então tem um processo de navegação, como os colegas engenheiros de pesca sabem, né? Às vezes a gente vai encontrando alguns obstáculos, alguns atalhos, né? A gente pode pegar uma corrente a favor, e isso é mais ou menos o conceito e um exemplo do que nós vamos comentar hoje, né? Nós saber se preocupar com as doenças faz com que a gente consiga chegar a um passinho a mais no nosso destino final, né? Que seria a rentabilidade do nosso projeto de camarão. Então, eu acho que grande parte dos colegas estão dentro profissionalmente do setor de camarão e sabem o sacrifício que é o aumento da rentabilidade. Tá? Então, o que nós vamos comentar e o que nós vamos debater com vocês tem muito a ver sobre esse tema, né? Como que a gente pode pegar esse atalho e chegar no destino final, que é o nosso aumento de rentabilidade do nosso projeto. Muitas coisas interferem. Boa noite a quem não dei, ao Augusto e aos demais colegas que entraram aí, tá? Enquanto a gente estava comentando. Muitas vezes, o que eu estava só reforçando aqui o que eu estava falando, tá? Na nossa atividade, em virtude das características de um sistema de produção mais probabilístico, né? Diferente de uma indústria de produção determinística, em que o setor, os fatores de produção são mais estatisticamente comportados, né? A nossa atividade de camarão muitas vezes não é tão comportada assim. Algumas semanas atrás a gente deu uma intensificação em algumas lives
comentando, né, e tratando de um assunto delicado que estava interferindo a nossa rentabilidade, que era dizia de respeito ao nosso processo de comercialização, ao nosso processo de encontrar o nosso consumidor, ao nosso processo de melhoria do preço, e isso tem um impacto equivalente ao impacto da doença, certo? Então a gente fez muito trabalho e o cenário atual, né, principalmente nessa semana que nós estamos vivenciando hoje, melhorou bastante sobre o processo de comercialização do camarão, né, para quem não está dentro do setor do dia a dia. A procura, alguns compradores, atravessadores, corretores começaram a procurar um pouco mais camarão, o preço aumentou um pouquinho. Isso aliviou um pouco, um pouquinho, né, da pressão sobre a rentabilidade que a maioria dos produtores estavam sentindo. Principalmente pequeno e micro, né, que quase que não tem muito oxigênio. E como eu estava falando, a enfermidade ela tem um impacto também equivalente a uma queda como nós tínhamos sentido no preço e na busca da comercialização. Então, hoje teve venda fechada na Paraíba de R$18,00, 10 gramas. Beleza, Lucas. Eu acabei de chegar de uma espécie que estava de 19 para 20, eu estava, na verdade, por aí. Então, mas trazendo para a capital, né, que era esse mercado. Mas isso que o Lucas está comentando, né, há pouco tempo atrás estava quase que estava muito barato o camarão. Estava pagando quase que R$1, saía quase que 10 reais esse camarão de 10 gramas. E aí quando a gente observa a equação de lucro, isso caiu muito a rentabilidade, essa questão do preço. Então nós estamos vivenciando uma melhora nesse parâmetro. Mas o que nós vamos comentar hoje é diferente de algumas lives anteriores que nós comentamos bastante sobre o processo que envolve a comercialização, marketing, preço, tudo. E as doenças, elas meio que não abandonam assim, o produtor com muita facilidade, como a queda de preço abandona, né? E ela é muito na surdina, né? Age sorrateiramente. E principalmente nesse período que nós estamos entrando agora, que geralmente, em virtude desses parâmetros ambientais, principalmente a queda de temperatura, em algumas regiões, a flutuação diária da temperatura, algumas entradas aí de frente fria, favorecem o aparecimento de brotes de viroses como a mancha branca, que às vezes fica um pouco parado e que nesse último ano o impacto dela foi bem menor, muito menor, nas principais bacias produtoras de camarão. Então, esse é um atalho que a gente precisa, de repente, diminuir um pouquinho a nossa distância para chegar na rentabilidade. Mas a gente não pode confundir esse atalho, né, que ele não é, com uma questão, sei lá, de mágica, de falta de conhecimento, que não seria esse caso do que nós vamos comentar e que vamos discutir com vocês hoje, né? O processo de busca do conhecimento sobre a doença e sabendo do impacto que ela causa na rentabilidade é um processo científico, um processo tecnológico, um processo que envolve vários elementos da cadeia produtiva e que hoje, né, como o próprio Lucas aí trabalha na venda, comercialização de alguns insumos que favorecem a melhoria da saúde do camarão. Coisas que a gente não tinha um pouco mais de 10 anos atrás, né? A gente não tinha muito esse conhecimento e quando a doença chegava, para quem não é do setor, para quem não vivenciou esse momento, o impacto era muito grande. O impacto em todos os elementos da cadeia produtiva. Então,
é importante a gente pegar essa corrente aí de atalho, tendo conhecimento da doença, e, e, e é também importante a gente não esquecer, como que não seria esse atalho que eu estou falando, né? Que a doença existe e que ela está sempre presente no nosso setor e que existe alguns momentos ao longo do ano, ao longo de condições do nosso sistema de produção que favorecem o aparecimento desses brotes diferentes, né? Uma coisa também que aconteceu esse ano, não muito de forma oficial, tá? Vamos comentar, porque grande parte do setor sabe. Nós tivemos de maneira relativamente suave, né, meio que a entrada de uma genética um pouquinho diferente no nosso sistema de produção. E essa genética, com o trabalho que algumas larviculturas, com um trabalho que estava sendo feito pelo setor, pode ter favorecido a diminuição dos impactos da doença nesses últimos 6 meses. Tá? Então, assim como o Lucas falou, né, a gente não tem produtor que ainda não usa ferramenta biotecnológica alguma, né, que é o que a gente estava falando, né? A gente tem um atalho, precisa saber da doença, precisa saber o quanto de tecnologia nós temos envolvido, né? Mas, infelizmente, Lucas, é um processo tecnológico e uma escada que, como em outros setores, né, nem todo mundo vai na frente, né? E na inovação tecnológica do setor agropecuário, e que nós estamos envolvidos, assim como outros, né, nós vamos ter as pessoas que vão à frente, os outros que ficam olhando se está dando certo, os outros que ficam ali meio colocando empecilho, algumas objeções, não acreditando no impacto, né, dessas ferramentas de diagnóstico, que temos vários grupos, né, como o grupo do Lucas aí, que comentou, que trabalha com insumos biotecnológicos, com ferramentas biotecnológicas que conseguem melhorar essa condição das enfermidades. Lembrando que as nossas enfermidades, né, nosso sistema é aquático e que muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. Tá? Tem uma outra pergunta aqui. O que você acha da combinação de ácido orgânico juntamente com probióticos na ração para combater a vibriose? Então, Ana, né? Uma coisa importante, Ana, primeiro, como eu comentei já umas 2 semanas atrás, né? É interessante a gente ter mais informações sobre o agente patológico que está causando um dano no nosso sistema. Imagina um médico, né? A gente vai no médico e o médico precisa utilizar o máximo de ferramentas possíveis para saber que tipo de problema ele está diante daquele corpo ali. Tá? E aí, no seu caso aqui da pergunta, suponhamos que o corpo está com um problema de vibriose. Mas será que é só vibriose? Porque geralmente nós temos algumas viroses circulando em nosso sistema, né? Temos 2 de grande importância, né? Que seria a mancha branca e a NIM. E em qual situação o seu sistema está trabalhando, Ana? Será que você está trabalhando já com probiótico e prebiótico de maneira preventiva, tentando levar o que nós comentamos também em algumas lives anteriores, né, junto com o Alex, um sistema simbiótico? Será que você já está trabalhando em um sistema mais extensivo, com menor risco, ou está trabalhando em um sistema mais superintensivo, em que o risco é maior, e aí seja interessante colocar outros insumos biotecnológicos, como os ácidos orgânicos, né? Além do probiótico? Então, não é tão simples assim a gente colocar uma receitazinha de bolo no nosso processo, tá? Nós temos primeiro que ter o máximo de informação possível, né? Lembra que eu falei das ferramentas
presuntivas em uma live anterior, que era importante, porque muitas vezes a gente precisa ganhar tempo no diagnóstico do que está acontecendo. E isso, no camarão, tempo, nesse caso de doença, significa muito dinheiro. Porque, dependendo da situação, você pode perder grande parte do plantel que você está criando. E isso é um prejuízo muito grande. E em outra situação, que foi na semana passada, eu falei de ferramentas conclusivas. E que muitas vezes dão uma resposta mais completa sobre esses quadros de vibriose. Cada insumo desse que a gente coloca para prevenir ou para curar uma questão como vibriose ou uma outra qualquer, custa no quilo de camarão. Tá? Hoje, como nós comentamos há pouco, né, o preço subiu um pouquinho, mas nós precisamos ajustar o nosso sistema para saber se, do ponto de vista preventivo, vale a pena usar os ácidos orgânicos, que particularmente eu ainda não tive a oportunidade de usar. Tá? Então eu uso probiótico, prebiótico, outros extratos semanalmente. E no caso do probiótico e prebiótico, até como rotina, né? 3 vezes por semana. E o ácido orgânico eu ainda não tive, em virtude do corre-corre e a situação de campo é mais recente, né? Mas, Ana, eu acho que cada caso, assim como o nosso de saúde, né? É um caso a ser avaliado. Então, a resposta não é muito específica. Tá legal? Deixa eu ver aqui se temos, só para dar prosseguimento, como é que está. Okay. O Lucas está, sou vendedor, mas seria leviano dizer que seria simplesmente ótimo usar probiótico. Ok. Sempre é importante identificar, atacar de maneira... Obrigado, Lucas. Você resumiu aí o que eu estava comentando aqui na aula, né? Então, não é questão só de comercializar o produto ou o ácido orgânico. Então, cada caso é um caso e a gente precisa primeiro identificar que tipo de caso está acontecendo para depois buscar a melhor solução. Pode ser que exista uma solução diferente aí dos ácidos orgânicos e do probiótico. Então, cada caso... no caso, preventivamente, Ana, geralmente a gente usa probiótico, né? Eu ainda não... Talvez o Lucas possa vir a falar aí sobre a questão do ácido orgânico. Preventivamente, geralmente a gente utiliza probiótico junto com prebiótico, num sistema simbiótico, né? Os ácidos orgânicos eu preciso ter mais informações para te dar. Mas vamos ver se o Lucas... vamos bolar um protocolo de ácido orgânico como preventivo. Pronto. O Lucas, eu posso conversar depois com o Lucas, ou então, Ana, você conversa com o Lucas aí. E ele tem um protocolo para isso, né? Tá? Deixa eu só dar... Então, vamos fazendo a pergunta, eu vou dando uma olhada e aí nós vamos dando uma continuidade sobre o processo de... Por que é preciso se preocupar? E a preocupação ao longo do... A gente poderia selecionar ao longo da história da saúde do camarão no Brasil algumas maneiras erradas e certas de se preocupar com a doença do camarão. Tá? Em alguns momentos, se a gente considerar, vou fazer um breve histórico aqui, tá, pessoal? De 98 até hoje. É curtinho o nosso espaço que nós temos de doença no camarão do Brasil. Em alguns momentos, nós tivemos pouca preocupação com o adoecimento do camarão em algumas regiões, né? E em outros momentos nós ficamos preocupados demais, tá? E isso é uma coisa que às vezes interfere no processo de conviver com a doença, tá?
Imagina a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, tem situações de pessoas que estão preocupadas demais, tem situações de pessoas que estão preocupadas de menos com a doença que a humanidade está passando. E aí, esse tipo de preocupação envolve um gasto de energia que pode ser demasiado, muito grande, e esse gasto de energia pode, em alguns momentos, significar financeiramente, né, gastar errado no controle da doença, e da mesma situação acontece com o camarão. Tá? Em alguns momentos nós não se preocupamos, principalmente quando começou as primeiras doenças no Brasil. Tá? A gente detectou em setembro de 2011, em 2001, aninho. Ninguém muito se preocupou porque a gente vivia um cenário de grande crescimento da nossa atividade. E aquela falta de preocupação foi um jeito errado, né, quando a gente analisa hoje, de se trabalhar com esse processo de adoecimento. Tá? E aí depois nós tivemos um prejuízo grande ao longo dos anos seguintes, porque não se preocupamos como deveríamos ter se preocupado naquele momento. Então foi um jeito errado de se preocupar quando aquela doença chegou. Assim como estava quando a mancha branca chegou em algumas regiões, algumas pessoas se preocuparam bem, aprenderam bem como trabalhar e modificaram o seu sistema de produção. E hoje estão muito melhor do que estavam naquele momento, principalmente no Rio Grande do Norte. Eu estou vendo aqui um colega perguntando, né, Yuri do Camarão, né, que é do Rio Grande do Norte, como produzir bem com o tempo frio. Tá? Eu só aproveitando aqui, pessoal, um momentozinho de comercial. Yuri, não é tão simples em pouco tempo a gente explicar, né, essa questão do tempo frio. Já existe uma tecnologia que pode ser construída para se trabalhar com camarão nesse período. Tá? E aí no Rio Grande do Norte tinha pessoas que não trabalhavam com camarão nesse período, paravam de produzir, porque tecnologia custa tempo, dinheiro e cérebro. Talvez alguns colegas que estejam entrando aqui não tenham conhecimento. Nós vamos fazer uma maratona do Camarão Lucrativo, que é um evento online, gratuito. Tá? Um momento que a gente eu estou tentando já esticar, né, devido ao trabalho com as lives, né, esticar um pouquinho mais para uma semana, porque a gente pode dar uma aula um dia e no outro dia discutir com vocês, tá? E depois a gente faz um lançamento do curso. Então, para quem é novo, para quem não está acompanhando, faz lá a inscrição na biografia, né, do Instagram, ou então pode pedir depois o link, e aí a gente começa a trabalhar especificamente esse trabalho. O Lucas falou rapidamente aqui, né, baixa densidade, capricha nos manejos de biorremediação, fora isso só estufa. Tá? E aí, essas explicações tecnológicas, você precisa saber o que é que pode caber no seu bolso. Tá? Então, é viável você baixar a densidade? Você consegue pagar as contas do seu projeto? Você consegue ter um processo de melhoria do seu sistema de produção com manejo de biorremediação? Cabe no seu bolso? Fazer trabalho com estufa cabe no seu bolso? É porque geralmente a gente tem, ou vamos lá para densidades bem elevadas para trabalhar com essa situação de conviver com a doença, ou vamos com uma densidade mais baixa. Tá? Esses são dois cenários que são bem comuns no pessoal que está trabalhando aí nessa situação aí, tá, Yuri do Camarão? Okay? Então, lógico que a gente tem pouco tempo, mas vamos discutindo. O Lucas deu alguns pontos aqui que seria interessante de se discutir. Tá? Então, a preocupação pode ser feita de uma forma errada ou
de uma forma certa. Não só aqui no Nordeste, mas quando detectamos a mancha branca no Sul, né, em Santa Catarina, a universidade trabalhava. Valeu, Yuri. Qualquer coisa você faz a inscrição lá na maratona e depois a gente pode ver aqui como que podemos de alguma forma colaborar com você online, né? E temos outros colegas aí, tá? Só que de vez em quando eu estou voltando para o tema só para a gente não se perder. Então, existia, né, voltando para a questão aí, uma forma de se preocupar de forma errada ou forma certa. Naquele momento que a mancha branca estava chegando no Brasil e Santa Catarina com grande impacto, nós tínhamos trabalhos e capacidades de conhecimento naquele momento, né, dentro da Universidade Federal lá do grupo de Santa Catarina, como fora, né, por exemplo, tinha colega que trabalhava com banco de reprodutores, né, um colega, um grande especialista em genética de camarão, e que poderia, de uma forma correta, começar a melhorar, né? Não só ele, mas como toda uma relação de conhecimento que tinha no Brasil, né? Principalmente lá o pessoal lá do Sul e fora do Brasil com as parcerias, né? Eles teriam, teoricamente, uma forma certa de trabalhar e se preocupar com essa questão das doenças e trabalhar a genética, a melhoria naquele momento. Infelizmente, né, não foi possível algumas questões da autoridade sanitária naquele momento lá no estado de Santa Catarina e não permitiu. Então foi o que na época a gente já considerava, né, uma forma errada de se preocupar com a doença do ponto de vista da autoridade sanitária. Porque a academia e alguns colegas tinham uma forma certa de trabalhar, né? Isso pode ter feito um atraso no estado de Santa Catarina, que até aquele momento estava produzindo muito, né, e poderia ter encontrado saídas melhores. Mas infelizmente a preocupação governamental na época foi feita de uma forma errada. Então a gente tem formas de se preocupar da maneira correta e tem formas de se preocupar da maneira errada. Nós temos uma preocupação mundial agora com a bacteriose, né? A MS, nesse cenário de doença devastadora. Já foi constatado, não foi constatada a presença de MS no Brasil, tá? A gente não tem diagnóstico conclusivo. E quais impactos essa doença causaria nesse momento de adaptação com a mancha branca? Seria um impacto grande. Ela ataca outro órgão, o hepatopâncreas, né? Os víbrios, principalmente no ambiente Marcos Apolinário, tá? Principalmente na região de Marinha e Estuarina, que é onde está a nossa grande parte dos projetos antigos, né? São ambientes em que os víbrios estão presentes. Tá? E o impacto seria muito grande, né? Nós temos um momento agora, como você falou, né, de adaptação à mancha branca, mas é outra forma de se preocupar de uma maneira que às vezes pode estar um pouco relaxada. Nesse ano, por exemplo, no ano passado, praticamente a gente não tinha muita preocupação com a ANIM. Só que devido a algumas variantes aí no nosso sistema de produção, ela voltou a preocupar alguns produtores. Então, às vezes, a gente fala em adaptação, a gente tende, como ser humano, a relaxar na preocupação, nos cuidados, nas melhorias do nosso sistema para ficar mais tranquilo. E as doenças os micro-organismos são silenciosos, né? Eles estão ali trabalhando, estão atuando, então a gente ficou despreocupado com a ANIM veio e pegou a gente, né? E alguns casos de vibriose, alguns casos que eu comentei em live passada, de ocorrências no mês agora de maio, né? Em sistemas lógicos e superintensivos, que é uma outra dinâmica, mas com doenças que a gente não conseguiu detectar
e que às vezes não eram semelhantes visualmente, né? Somente a ninha, a mancha branca, uma vibriose. Parecia uma coisa meio que misturada. Então é uma preocupação que a gente precisa ter o jeito correto de se preocupar. O Yuri do Camarão. Estamos produzindo super bem aqui em Pendência com a larva X. Ah, legal, Yuri. Essa é a genética que eu tinha comentado, né? Essa larva, tá? Que é uma outra coisa que não tá. Eu vou fazer um comentário breve, porque a doença muitas vezes também depende da genética, né? Como a gente comentou na larva X. O nossos programas genéticos, a entrada desse plantel genético, ele deu uma melhoria no nosso desempenho zootécnico do camarão. Só que a genética não é só entrar o material. A genética é uma continuidade de um trabalho. Não é só você botou um material ali, começa todo mundo produzir super bem, mas esse material tem perda de desempenho, né? Perda do ponto de vista genético, tá? E exige um trabalho que não é fácil, né? A gente vê trabalho das larviculturas antigas aí, é um trabalho contínuo, esse trabalho genético. O Brasil está, além da preocupação com a doença, e também no Vale do Jaguaribe, a larva X está indo muito bem. Mas a gente precisa ter um cuidado a médio e longo prazo, tá? Não é porque ela está bem hoje, não é somente dessa larva não, tá? Eu tô só fazendo uma referência da genética com relação à doença, tá? Não estou falando especificamente, né? A nossa genética precisa ser continuamente trabalhada, continuamente trabalhada. A gente está buscando trazer genética de fora, tá? Os produtores estão se mobilizando para trazer genética dos Estados Unidos, tem produtores tentando trazer também genética da Ásia, assim como essa que veio do Equador. Mas nós precisamos estar sempre melhorando nas condições em que estamos falando. Por exemplo, nos dois exemplos dos colegas que falaram, o Yuri falou de uma genética que está ligado à pendência, que é uma área, para quem não conhece, de alta salinidade em alguns momentos do ano. Então essa genética, para ter um desempenho zootécnico hoje, amanhã e depois, nas condições brasileiras de impacto, não só da doença como as outras, né, precisa ser um trabalho contínuo, um plantel genético com um geneticista. E aí essa mesma genética desse mesmo material está no Vale do Jaguaribe, que é uma área de baixíssima salinidade, né, quase que zero, tá? Então, por isso que eu estou comentando aqui, tá? Um determinado tipo de material que soma muito no desempenho zootécnico, mas como eu estava falando, né, assim como na genética, ou assim como na doença, a genética também a gente tem um jeito correto e o jeito errado de se preocupar. Então a gente tem que se preocupar que a genética tem uma importância muito grande a médio e longo prazo na questão da enfermidade, e uma genética de hoje precisa ser trabalhada, porque não é como uma coisa fixa, não, que tá bom hoje, tá bom amanhã e tá bom depois da manhã. Tá legal? Queria que vocês compreendessem que eu não estou falando especificamente dessa genética, que é excelente hoje. Mas nós não podemos esquecer que ela precisa ser excelente ao longo do tempo. Tá? O trabalho de genética é caro. Não sei se somente o setor privado pode custear, mas é um trabalho que, como o Ricardo, que é do órgão governamental, né, como estão os avanços no melhoramento genético no Brasil. Tem um trabalho privado de algumas larviculturas, tem um trabalho de material que traz de fora, como os colegas falaram agora. Tem um trabalho de busca da liberação da importação de reprodutores. Tem trabalho, por exemplo, de alguns produtores que estão buscando fazer naupliário,
tá? Nópio, você vai produzir só o nópio, vai pegar a genética que está em outros países e colocar para vender os nópios para algumas larviculturas. Então tem várias estratégias, mas é caro. Cada material de biologia molecular, equipamento, material de consumo, mão de obra, cérebro para trabalhar a genética é caro. Mas é um caminho não só para a questão da enfermidade, mas para o crescimento zootécnico do nosso sistema. A taxa de crescimento do camarão, né, da mesma espécie na Ásia, no Equador, estava sendo muito, muito superior à nossa taxa de crescimento aqui no Brasil. Então, para a gente conseguir crescer 1 grama por semana, a gente penava com camarão, enquanto nos outros países o crescimento estava muito grande. Tá? Então, esse trabalho, né, eu estou só tentando explicar, não é uma questão de um determinado tipo de produto, mas é uma preocupação, porque a genética ajuda muito a saúde, que vai ajudar muito no desempenho zootécnico do animal, que vai ajudar muito a gente a ganhar dinheiro. Tá? Quero só que vocês compreendam que não é uma coisa específica de determinado produto. Né? Isso até serve como exemplo, né, de alguns países, de algumas atividades, né, que superaram, que a genética ajudou. Né? Por exemplo, a Ásia, em determinado momento, a Ásia trabalhava só com pneus monodon. E o pneus monodon era um camarão grande, um camarão com bom preço na Ásia, no Japão, mas foi perdendo desempenho zootécnico. E aí o Vanamei conseguiu ganhar desempenho zootécnico. Então trabalha com esse material genético, troca de espécie e começa a ter muita produtividade. Depois lá na frente começa a ter muitas doenças. Então os principais grupos da Ásia vão buscar genética fora, né? Começa a trabalhar com plantéis nos Estados Unidos, começa a fazer trabalhos maiores, né, de genética, trabalhos bem robustos. E aí é um exemplo interessante de melhoria do desempenho desse sistema de produção na Ásia. Né? Então, a genética é uma ferramenta importante para o trabalho de melhoria e de solução dos problemas de doença. Mas os reprodutores até o momento estão fazendo uma grande diferença, e muita diferença. Né? E a gente precisa trabalhar mais com outros grupos, com outros reprodutores e buscar melhores soluções. Porque a gente estava mexendo, né? Agora eu vi o cara lá da Barra do Ceará, que está lá nos Estados Unidos, lá, o Leandro, entrando agora. E o Leandro é um cara que trabalha muito com sistemas de produção e trabalha, assim como os outros colegas aí, né? Batalhando, cuidando tudo ali da casinha onde o camarão vai estar. Mas se a gente não tem genética, muitas vezes o esforço que a gente utiliza na fazenda, às vezes parece que está enxugando gelo, né? Então, o que é certo hoje, amanhã pode ser que não esteja totalmente correto. E isso que é a preocupação que a gente tem que ter com as doenças do camarão. A gente sabe que ela impacta na rentabilidade, tá? Mas os impactos são de formas diferentes, dependendo do tipo de trabalho que o produtor está exercendo, está executando naquele momento na sua atividade. Tá? Então é necessário a gente ter as ferramentas de diagnóstico. Né? Legal aí, o Sérgio está falando, a gente estava só para exemplificar aqui a questão de como que a gente pode melhorar a preocupação com a doença. Né? Então o Sérgio já está com 3 ciclos com reprodutores dele, o resultado é excelente. Tá? Então é um bom exemplo de como que, de maneira simples, a gente consegue melhorar a genética e resolver os outros problemas. Agora a gente só fica atento que a genética tem uma tendência de queda ao longo do tempo. Tá? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que estar bem contínuo
sempre pensando em melhorar essa condição. Então a gente já tem um exemplo do que deu certo, agora é seguir nesse rumo e sempre buscando melhorar. E existe genética no mundo todo, muitos plantéis de boa qualidade em vários países aí, né, nos Estados Unidos, na Ásia, no Equador, né, que podemos utilizar para melhorar a nossa genética. Agora é interessante de uma maneira mais cuidadosa, né? Então porque a gente fica lá, né, como o Sérgio falou, né, e como o Lucas falou, e como o Leandro deve ter aparecido, a gente fica sofrendo lá na fazenda, mas às vezes é como se a gente tivesse com, talvez algumas pessoas entendam aí da questão de cavalo, né, de corrida, por exemplo. Então a gente está com, eu sei que tem alguns colegas aí do Jaguaribe que correm em cavalo, né, vaqueiro. Então a gente está trabalhando com um pangarezinho e querendo que ele corra como um manga-larga, sei lá, um puro sangue inglês, o bicho corra muito, né? Então a genética, ela não responde tudo sobre o desempenho zootécnico, mas tem um peso muito grande. Além do trabalho que a gente faz no sistema de produção e além do trabalho que a gente faz nos outros elos dessa roda do camarão, tá? Dessa engrenagem. Tá? A gente espera que tenha sido bem compreendido aí essa questão da genética, que é um exemplo interessante de como a gente pode trabalhar dessa forma. Outro exemplo é um exemplo que eu já comentei algumas vezes, né, quando a gente começou o PSF, a primeira base próximo do setor produtivo, que foi a base lá do Pirangi, trabalhando com a associação de produtores lá no município de Beberibe. Então a gente mostrou como que se preocupar com a doença era importante naquele momento em que a doença, a mancha branca estava seguindo. E só virar o lado contrário, no outro margem do rio, né, que é o rio Pirangi, que divide o município de Beberibe, Fortim, para quem não conhece, no litoral leste do Ceará, as pessoas não tinham preocupação que a gente estava tentando mostrar sobre o impacto da doença. Então é só questão de preocupar, já tem um impacto muito grande. Então a doença chegou, né, eu já comentei sobre isso, né, e vou comentar várias vezes como referência. A doença chegou e só o fato do outro grupo não se preocupar, tá? Estava um grupo do lado do rio, outro grupo do outro lado do rio. Teve uma taxa de mortalidade, uma diferença muito grande, tá? Isso foi uma tese de doutorado de um aluno meu, tá? Do professor Sandro, do IF, e que nós estávamos acompanhando na hora que a mancha branca estava chegando aqui no litoral. O preço do camarão, de quem estava se preocupando, ficou R$ 1,50, quase R$ 2 a mais, porque ele soube negociar o camarão com calma. A doença estava presente, ele estava se preocupando, mas o comprador não sabia. Enquanto o outro não teve nenhuma preocupação, quando a doença invadiu a casa dele, não tinha mais o que fazer. O fator de conversão alimentar, em quem estava com a preocupação com a doença, né, foi normal, né, 1,2, quase 1,3, e do outro foi de 4,10, nem média, né, porque eram 30 produtores, então teve casos de mais de 4 quilos, somente por esse detalhe aqui de não se preocupar com as doenças do camarão. Tá? É uma forma interessante de aprender, né? Aprender com a dor. Então hoje, quando a gente passa nessa mesma região, quem sofreu com essa pancada, hoje está mais atento para essa realidade. Mas a preocupação com a doença é constante, né? Assim como a gente estava falando com a genética, né? Então a gente precisa se preocupar porque a gente não tem um sistema 100% seguro, né? O que hoje pode estar, por exemplo, a gente se preocupou em construir um sistema que fosse adaptado a conviver com a mancha branca.
tá? Com altas temperaturas. E naquele momento que a gente via aqueles projetos que a gente conversava com os produtores, a gente questionava, né? E você está se preocupando com as outras doenças que gostam dessa temperatura elevada, que você pode estar favorecendo a ocorrência dessas doenças que gostam da temperatura elevada, né? Como a NIM, como a vibriose. Então ele resolveu a questão de uma doença, mas a outra começou a atrapalhar o sistema dele de produção e causar prejuízo na forma como o sistema dele de produção estava em andamento, né? Então, às vezes a gente se preocupa com uma coisa, no caso da doença, e aparece uma segunda coisa que acaba prejudicando o nosso trabalho, tá? Então, existem vários exemplos, né, de como a gente pode se preocupar ou não com as doenças. E como eu falei no início aqui, né, as doenças são como, para grande parte aqui dos colegas, né, são engenheiros de pesca, né, que estão navegando, é como a gente pegar esse conhecimento, né, pegar uma corrente a favor e a gente ganhar uma velocidadezinha no destino que a gente quer chegar no nosso projeto de camarão, que é sempre melhorar a rentabilidade. Então, nós sempre estamos batalhando, né? Batalhamos durante essa pandemia para poder vender o camarão, para melhorar o preço e estávamos buscando romper aquele obstáculo. Hoje a gente vê que a coisa desse lado melhorou, né? E aí não podemos agora descuidar dessa outra parte aí que pode pegar a gente um pouquinho desprevenido. Então o camarão muitas vezes é isso, né? A gente resolve uma coisa, tem que começar a se preocupar com a outra, e é uma preocupação contínua, 24 horas, para quem está nesse mundo do camarão, tá? Ó, e o que o Sérgio concluiu, né? Exatamente. Por isso que necessitamos de outra linhagem. Então, tem linhagem para tudo, tá? E às vezes os vizinhos, por exemplo, insistem em trabalhar com linhagens tradicionais e estão pagando um preço alto hoje por isso, né? Agora a preocupação é com o frio, é isso que eu falei, Sérgio. Então a gente quase que não dá para a gente dormir, né, Sérgio? A gente estava resolvendo a preocupação do preço, da venda, né, Yuri? O camarão está começando a trabalhar com um preço melhor, tá? Ainda melhorou bastante o preço essa semana. Hoje mesmo acabei de vender os camarão, vim correndo aqui para a live. Eu estou meio dentro do viveiro aqui. Mas melhorou o preço e a procura, tá? E os restaurantes começaram a abrir, né? Essa semana, pelo menos no Ceará, começaram a abrir. Não sei se você é do Ceará ou do Sul, né? Não sei, mas está melhorando. Agora a nossa preocupação é com o frio, como o Sérgio falou. E isso vai depender de cada sistema de produção, de cada projeto. Mas o camarão é isso. E principalmente a gente, né, que grande parte aqui do pessoal é micro, pequeno, médio produtor. E às vezes a gente está lá como goleiro, está lá no meio do campo, está lá no ataque, e a gente precisa ficar nesse processo o tempo todo aí. A preocupação é constante. Ok, é isso que eu estava falando, a questão do frio aí, né? Como o Sérgio falou. Então, a preocupação, a gente tinha uma preocupação, por isso que eu botei o nome preocupação, né? Desculpe, mas é porque a gente tem que se preocupar mesmo, né? A gente tinha uma preocupação com frio, com preço, agora temos a preocupação com a doença. Mas hoje a nossa preocupação é muito melhor do que tínhamos em 98, do que tínhamos em 2001, do que tínhamos em 2011, do que tínhamos em 2015, 2016, em cada evento importante da história da patologia do camarão no Brasil. Então, cada ano desse que eu estou falando foi momentos importantes da história do camarão no Brasil. Hoje temos muitos profissionais qualificados,
dentro da fazenda, trabalhando com a venda de insumos, né? Como um exemplo é o Lucas aí, e outros colegas, né, que estão na ração, que estão nas pós-lavas. O pessoal de fazenda está muito bem qualificado. Então hoje nós temos uma capacidade melhor do que tínhamos em 2001 a gente só tinha uma pessoa começando a se preocupar com esse tema. Hoje, quase 20 anos, né? Nós temos quase que um setor todo sempre se preocupando com esse tema. E até o pessoal que compra camarão se preocupa porque eles podem quebrar o preço e ganhar na rentabilidade também. Tá? Até os atravessadores hoje se preocupam com a doença, que sabe que é uma oportunidade de negócio para ele. Então, quanto mais pessoas se preocuparem, quanto mais pessoas se capacitarem, quanto mais o nosso sistema ficar mais eficaz no convívio com a doença, melhor vai estar a rentabilidade da nossa carcinicultura, da carcinicultura brasileira, e aí nós vamos poder crescer com mais segurança. Tá? João Vitor, bom, quando o cultivo superintensível está com indício de ninho, que pode ser feito? Às vezes no cultivo superintensivo, tá, João? Os indícios e a velocidade com que a coisa acontece é muito rápida. O caso que eu falei aqui em maio, né? O colega me ligou na sexta-noite, eu estava tomando cervejinha e eu fiquei conversando com ele, ele tinha indícios de ninho e vibriose, né? No sábado ele já me ligou aperreado na fazenda. E infelizmente, Sérgio, não deu tempo de rezar não, porque no domingo já estava perdendo o viveiro e já estava indo atrás de pegar o outro viveiro vizinho. Tem casos que não dá tempo de rezar quando é super intensivo. E nesses casos que eu estava mostrando aí, foi muito rápido. Entre o indício e a mortandade, foi coisa rápida, assim, do final de semana. E o cara deu uma parada, inclusive. E eu acho que eu ainda falei, rapaz, dá uma rezada aí, mas não deu muito nem tempo para rezar não, viu, Sérgio? Realmente é complicado. Então, a preocupação vai depender do projeto e do sistema que ele está rodando. Às vezes a velocidade é tão rápida do sistema que o indício pode ser uma coisa bem grave, que você só está conseguindo ver naquele momento, mas a população de camarão já pode estar bem comprometida. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se preocupando, querendo saber em que situação se encontra no meu projeto, qual a minha capacidade de conviver com essa realidade hoje, e amanhã não espera que a ninha, a mancha branca, a vibriose vai ser igual a de hoje não, porque ela está se modificando. E aí hoje nós temos algumas cepas de ninho, algumas cepas de mancha branca, algumas são boazinhas, outras estão camufladas, outras estão tirando umas férias, né, vamos dizer assim, mas elas estão presentes. Então no camarão não dá muito para a gente cochilar. Tá? E esse é um dos motivos de eu tentar avançar com esse trabalho aqui no digital, porque fica mais fácil da gente debater com várias situações, com vários colegas. E por isso que eu estou voltando aqui naquele tema lá da maratona do camarão lucrativo, porque essa preocupação e as outras que nós falamos ao longo desse mês tem a ver com a melhor capacidade de a gente maximizar o nosso lucro no projeto, da gente poder obter o máximo de rentabilidade. E aí eu estava comentando, né? Talvez, não sei se todo mundo já fez a inscrição lá, mas aí na semana do 6, que começa na segunda, acredito, até 12 de julho, tá? Na verdade eu ia fazer 4 dias, mas eu estou já programando, em virtude dessa dinâmica que estamos tendo nas lives, de ter um dia de aula teórica, outro dia da gente discutir sobre aquele assunto, algumas coisas novas, e no outro dia
ter outra aula. Então, praticamente a semana toda dessa maratona que nós vamos fazer no começo de julho, tá? Então, quem não se inscreveu lá, entra lá no link que está no Instagram, que está disponível aí, e faz a inscrição, porque vai ser um momento que eu vou conseguir ter uma energia maior direcionada a trabalhar esse assunto. Porque aqui a gente trabalha uma horinha, discute um monte de coisa e às vezes tem uns insights, alguns detalhes que ficam em aberto. E aí nesse momento a gente consegue trabalhar com mais tempo, tá? Então é interessante para quem não fez a inscrição, né? Nós vamos trabalhar, eu comecei a ver que era melhor trabalhar a semana toda, tá? Então vou esticar um pouquinho essa maratona, para quem não se inscreveu. E durante a maratona a gente faz as lives já relacionada à aula que vai estar disponível, tá? Relembrando, essa maratona é online, né, e gratuita para todos, ok? Só recordando aí, porque tô vendo que junho já está acabando e daqui a pouco vai entrar a maratona aí, ok? E lembrando para alguns colegas que fizeram a pergunta aqui, tá? Após a maratona eu vou abrir uma nova turma do curso que nós oferecemos online, né? Por um período de um ano, pelo menos, né? De curso, de suporte tecnológico, de mentoria, de várias ações que nós fazemos especificamente com os alunos do curso, tá? Porque é muita coisa para a gente falar do camarão e pouco tempo nesses momentos que a gente tem aqui 2 vezes por semana com vocês aqui na live, uma semana aqui na maratona. Então são muitas coisas para se discutir e isso a gente faz com os alunos lá do curso, né? De uma forma mais privada, mais selecionada, com mais cuidado, com mais critério, né? Com mais tempo, inclusive, né? Porque tempo é uma coisa importante, tá? E o nosso tempo aqui tá correndo. Quanto mais a gente vai conversando, o tempo vai correndo. Então, por isso que a gente precisa se preocupar com as doenças. E o nome doença e o nome saúde é uma coisa oposta, né, à outra, de estudo sobre o sistema de produção de camarão. Tudo que a gente faz no sistema de produção de camarão é para garantir a melhor saúde para o animal. Porque se o animal tiver a melhor saúde, a nossa fazenda vai ter a melhor saúde financeira. Então a gente seleciona bem o projeto, constrói bem o projeto, executa bem o projeto, maneja bem o projeto, pega os melhores fornecedores do projeto para garantir a melhor saúde para o camarão. Tá? Mas cada detalhe desse tem uma forma de se trabalhar e uma forma específica de acordo com cada produtor, com cada projeto, com cada região. Tá? E essa é uma preocupação que tem que ser constante. Tá? Então a forma como a gente produzia camarão quando eu iniciei lá em 88 é diferente. Eu estagiei em viveiro de 40 hectares. Viveiros de 40 hectares e hoje a gente está trabalhando com viveiros que 1/10 de 1 hectare. Tá? Então é 400 vezes menor do que o viveiro que eu estagiei. 400 vezes menor o tamanho do viveiro. Um viveiro de 40 hectares, 400 mil metros. Hoje a gente trabalha com viveiro de 1.000, 1.500 metros. Okay? E produz bem o camarão. Mas isso é o tempo. E por falar em tempo, o Instagram tá terminando o nosso tempo. Eu gostaria muito de agradecer a vocês que se disponibilizaram a dar o melhor que vocês têm, que é o tempo de vocês, que é a coisa mais preciosa da vida de vocês, que vocês poderiam estar com a família, com um amigo e tudo, e ficaram essa horinha aqui com a gente discutindo. E uma horinha passa rápido. O Instagram já está me dizendo que eu só tenho 20 segundos. E eu gostaria de agradecer o tempo que vocês se dedicaram. Espero ter contribuído nessa horinha de hoje. E aí ela vai ficar disponível aqui, tá bom?
Então, boa noite a todos e fique com Deus e até a próxima.